de trazer água, né? Agora a garganta secou. Hã? A garganta secou agora, foi que aí a gente lembra, né? Eu lembrei. Esquecendo de trazer água. E aí, nossa mãe, tudo bem? Então vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo 2. Acho que só o Daniel não teve na última, né? Daniel e a Bia. Vamos dar só uma lida rapidinho aqui, só para a gente dar uma recapitulada aqui. A gente matar aqui a carta de Tiatira e seguir adiante. Não pode mandar. Não pode mandar. Deixa viva. Boa, tudo bem? Senta ali, irmão. Acho que é melhor ela sentar mais ali, não? Fica muito escondidinho aqui. Aqui tem lugar, Maria. Você que quiser chegar aqui agarradinha comigo, Bora abrir mais a roda. se agarre aqui comigo, venha. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui a quarta carta, que é a igreja de Tiatira, de forma profética, ela representa a igreja católica apostólica romana, né? Ela representa essa parte aí. Por isso que Jesus está se apresentando. Eu estou só recapitulando aqui, irmãos, então a gente vai passar um pouco rápido, né, que a gente falou um pouco sobre isso. Está se apresentando como filho de Deus, porque estava surgindo a doutrina da mariolatria, né? E todo mundo que, provavelmente eu nunca tive nessa denominação, nessa instituição, né? Mas assim, Maria é venerada assim ao extremo lá, né? Então assim, na realidade eles querem colocar Maria no lugar que não é dela, né? Ela foi agraciada, tem a sua bem-aventurança de ter sido o canal e instrumento, né? O cano, né? Vamos dizer assim, por onde passou a água viva, que foi o próprio Cristo. Então por isso que ele apresenta-se como filho de Deus, né? Porque já estava havendo toda essa situação aqui. Tiatira era uma cidade comercial, tinha muitos comerciantes naquele lugar. Então havia sindicatos ali que eram conhecidos como grêmios, e empresários e colaboradores, né, empregados ali, vendedores que vendiam, aquela vendedora de púrpura, né, de Atos 16, a Lídia, né, que Paulo encontra com ela ali e acaba ela constrangendo eles, né, a entrar na casa dela, e acaba que ela recebe o evangelho que Paulo e Silas ministram sobre ela. Então o texto vai dizer que ela era desse lugar. Então provavelmente ela era uma vendedora que tinha a fábrica que ela representava, vamos dizer assim, em Tiatira. E por que acontecia isso? Porque quando havia as festas, as reuniões do sindicato e dos grêmios, após essas reuniões tinham comidas que eram oferecidas a ídolos e bebidas também. Então a história diz que depois que essas reuniões acabavam,
que todo mundo já tinha beritado já algumas, né, tomado umas, então se praticava orgias e bastante coisa nesse sentido aí, até mesmo porque aqui estava vivendo bem no Império Greco-Romano ali, então tinha muita coisa, né, era muito bagunçado. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, se eu não me falha a memória, ele tá bem nesse ambiente, vendo tudo o que está acontecendo, né? Por isso que ele escreve ali o capítulo de número 1, ali, versículo 18, 19, que ele vai falar que o homem mudou o curso natural, né, se envolvendo homem com homem, e depois a mulher também mudou o curso natural, se envolvendo mulher com mulher, e aí ele vai dizer que Deus os deixou, né, talvez eu acredite que esse seja o pior castigo, né, quando Deus solta, isso aí, solta a pessoa. Aqui ele está falando bastante sobre prostituição, sobre entregar a imoralidade sexual e tal. Só que a prostituição aqui nesse contexto, Daniel, é uma prostituição espiritual. Idolatria, né? É espiritual. É porque a idolatria é comparada ao pecado de prostituição. Isso aí. É uma prostituição espiritual. Né? Todas as vezes que alguém envolve com idolatria, com paganismo, ele está prostituindo, está se prostituindo espiritualmente, isso aí. É muito mais que uma macumba gospel, está vendendo o seu corpo. Isso mesmo. Porque Paulo vai dizer que o ídolo não é nada, mas por trás do ídolo tem um demônio, né? 1 Coríntios 10, né? Tem um demônio que se move e que age por trás de todo ídolo, toda imagem, enfim, né? Você chega num lugar onde tem um altar numa casa, geralmente é assim, né? Numa casa que tem um santo, tem alguma vela acendida, por detrás daquilo tem um espírito operando por trás daquela imagem ali. Então aí, essa questão aí que... Ficou remanescente. Paulo fala sobre isso. o Daniel. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Eduardo. Quando são parecidos, né? Nossa, um pretinho. Um pretinho, um tanquinho. É o outro barbeiro. Não, é porque eu estava bebendo água aqui, estava tão ligado àquilo que nós estamos conversando que eu olhei. É barbeiro, né? É porque eu olhei para ele e ele... Amor, não explica que fica mais feio. Piora. Fica nele. Ele viu ele subindo. Então, por isso que Jesus está se apresentando, como ele apresentou para todas as igrejas de uma forma, de acordo com a igreja estava vivendo, ele se apresenta dessa forma para a igreja de Tiatira, e por isso que ele também vai falar para ela que ele tem os olhos como chama de fogo, que ainda que ela esteja fazendo aquilo escondido do homem, das pessoas, a orgia e tudo mais, né, comendo comida sacrificada a ídolos, Jesus estava dizendo em outras palavras, eu estou contemplando, os meus olhos estão vendo o que vocês estão fazendo, e se não houver arrependimento, vai haver disciplina, porque os pés dele é como latão reluzente, e aí a gente remete ao que vai acontecer no Monte das Oliveiras quando ele voltar, né? Que ele vai pisar e vai rachar, e aí vem aquela questão toda da guerra e da batalha. Então tá apontando para isso também, sobre a disciplina. Mas tenho contra ti, aí ele vai mostrar agora o que ele tem contra a igreja, que ele está tolerando uma mulher que ela mesma é que está se titulando profetisa, não é o Senhor que está dizendo e testificando que ela é profeta, ele está dizendo aqui, né, mulher que se diz profetiza, e aqui a gente percebe que não é um espírito, mas é uma doutrina, né? Não é um espírito de Jezabel, é uma doutrina que está acontecendo dentro da igreja, né? Um ensino. E aí nós falamos na semana passada que é um tipo de ensino de uma liderança manipuladora, porque era isso que Jezabel fazia, né? Jezabel, ela manipulava os profetas no sentido de fazer com que eles se assentassem à mesa, e aí talvez rolava até uma ofertinha ali, alguma coisa nesse sentido, né, para os profetas, né? E Elias é o único não, né? Que tem ali a ousadia de profetizar em 1 Reis 17, né? O pastor pregou sobre isso. E aí depois que ele profetiza... Pastor, tem uma pergunta. Nos dias de hoje, quem seria essa Jezabel? É um ensino, é uma doutrina de líderes, onde quando você chega num lugar que você percebe que a liderança do ambiente, ela é manipuladora, ela te manipula, o que está movendo ali é esse ensino, mas ao mesmo tempo também tem um espírito por detrás, entendeu? É porque o que acontece, quando eu digo espírito, é porque nas igrejas mais pentecostais, assim, quando a mulher está toda de batom,
né, de uma roupa mais assim sensual, aí, é o espírito de Jezabel. Não tem nada a ver com Jezabel, entendeu? Aquilo ali é outro tipo de demônio, né? Não sei o que fala. Agora por quê? Pode ser coisa de isso aí. Mas por que denominar Cada nome. É uma liderança manipuladora que eu falo, mas é tipo pessoa que ela manipula você no medo, te prende a ela. Mas aqui entendeu? nessa característica está falando mais voltado à igreja católica mesmo, né? Não, aqui no caso, Daniel, acontecendo isso. Está É mais acontecendo voltado à nesse igreja período. católica por conta da idolatria, está se vendendo ao demônio, se prostituindo, idolatrando, adorando outros deuses. Isso. Aí depois ele vai falar na questão da prostituição espiritual. Mas assim, no nosso contexto também, porque o que acontece? A próxima igreja que nós vamos ver agora, por que Deus levantou a igreja de Sardes? Para combater a igreja de Tiatira. O que a igreja de Tiatira deveria ter feito, ela não fez, que era combater o ensino de Jezabel, entendeu? Então Deus sempre vai levantando outras, a igreja deixou de fazer, Deus vai levantar outra para que possa, os remanescentes, né, que a gente falou, o remanescente para que possa fazer o que aquela outra deixou de fazer. Se nós deixarmos de fazer algo como igreja aqui em Blumenau, Deus vai levantar uma outra igreja com um propósito que era para nós fazermos, entendeu? A Arca tem um propósito dela, a Aba está desenvolvendo, mas a Deus deu um propósito para a nova aliança. Se nós deixarmos de fazer o que Deus colocou na nossa mão, Deus não vai parar aquilo. O que acontece, irmão? Eu vou usar aqui porque não tem como não deixar de usar. Deus tinha algo para fazer através da Avivar, entendeu? Deus tinha algo muito grande, um projeto muito grande. Deus não vai deixar de fazer isso, só transicionou. Entendeu? Ele só transicionou aquilo que ele queria realizar ali. Se essa transição, não estou dizendo que seja o nosso caso, que é conosco, estou só dando um exemplo, tá? Se essa transição veio para nós e nós não também fazemos, a obra nunca vai perecer, ele nunca vai deixar, ele vai levantar outra coisa, mas aquilo vai se manifestar. Eu li um livro uma vez, acho que eu compartilhei isso com vocês. Eu não lembro muito bem, porque tem muito tempo que eu li esse livro, mas uma das coisas que me prendeu foi isso. Que o autor, ele fala de um testemunho de uma pessoa, de um homem, que Deus tinha dado uma visão para ele, numa cidade, que era para ele começar um trabalho, um ministério. Só que ele fechou o coração e foi desenvolver a sua vida, e foi para o lado empresarial, se eu não me engano, foi tomar conta da vida dele, não sei o que mais ou menos nesse sentido. Depois de 20 ou 15 anos, eu não lembro a data bem certa, mas foi muitos anos, ele voltou naquela cidade. Quando ele chegou na cidade, o desenho que Deus tinha dado para ele do templo, pastor, como seria o templo, igual Deus deu para Davi, como seria o templo, aonde seria, quando ele chegou lá, estava do mesmo jeito, ou seja, um outro pastor foi levantado e desenvolveu o trabalho e assim, cresceu. Aí ele fala que tinha muitos membros, era muitos membros que tinha, entendeu? Então assim, não significa que Deus que esse cara perdeu a salvação, que ele não prosperou. Só que o que Deus tinha mesmo com a vida dele, ele viveu 50% quando ele poderia viver os 100%, entendeu? De tudo que Deus tinha. Ele foi reprovado, vai ter que repetir a prova de novo, até que ele acerte. Vai voltar para a pedra, ó. Isso. Talvez ele pode ser que ele prosperou na vida profissional, porque Deus não é um Deus. Vai passar pela pedreira de novo. Entendeu? Eu não quero, tudo bem, só que naquele dia também eu vou viver o que Deus tem aqui, mas provavelmente vai ter uma certa cobrança no dia do tribunal de Cristo. Vai ficar chorando porque não viu as promessas ainda acontecer. Vocês já viram um vídeo? Eu postei para vocês já um vídeo do John Bevere ou não? John Bevere do YouTube? Consciente, porque não vai ter. No final aqui a Mas gente às vezes assiste. não tem o entendimento, Edson, porque tem coisas que a gente só vai entender na caminhada. Deus não desce todo o rolo de vez. Se descesse, Não, eu sei, mas eu quero dizer Não, se descesse o rolo desenhado de algumas coisas que ia Se ser... você não fez o que ele está designado para quem não fez, é aquele pronto, não tem como mudar mais. Por exemplo, que nem esse irmão, era para ele, Deus deu a visão para ele, não fez. Ele não usufruiu daquilo que deu, do projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele viveu tipo assim. Entendeu? Levantou outro, mas, por exemplo, lá ele vai ter a disciplina dele por causa disso. Ele vai deixar de receber. Ele vai deixar de colher. Ele vai deixar de colher, Deus não vai castigar ele. Não, porque ele castigar não, isso Isso. Não.
Mas você não colheu o melhor dessa terra, não é um castigo? Já é um Você castigo. começar das migalhas? Não, no processo, porque assim, ele não aconteceu isso dessa vez, mas a gente não sabe como foi que terminou. Essa pessoa que depois viu essa igreja, porque Mas isso ele aí- pode ter se redimido. Daquele processo, ele vai arcar as consequências. Então, mas naquele processo ele comeu as migalhas. Talvez aí pra frente ele comeu o é, melhor, vai ver entendeu? aquele processo era o que Deus tinha pra vida nos dele. 10 anos, isso, por isso que eu disse, assim, do 100% que ele deveria ter usufruído, Sim. eu estou citando um exemplo, né? Ele viveu 50, do que ele poderia viver do Senhor, entendeu? É como um dia, muitos anos atrás, eu estava no Mevan, no café com Ajude a pastores, obedecer, Jesus. e o Luiz Hermínio ele deu esse testemunho, que ele assim, tinha chegado, estava cansado, né? Estava cansado, desgastado, e aí ele pregando, ele falou que ele parou a caminhonete dele na frente da igreja e falou para a esposa dele, não dou conta mais, está tendo muito trabalho, né, o povo e tudo, e foi falando, e ele testificando, e eu acho que para nós já chegou. E aí ele tinha combinado de ir para os Estados Unidos, já estava tudo organizado. Ele disse, não sei se a Thay lembra disso, ele comprou as passagens, Pra morar só que lá. ele ia lá só ver a terra. Ele ia só visitar a terra, mas já estava tudo pronto. Quando ele estava no avião, ele disparou a chorar, e aí o Senhor falou com ele, falou, não tem problema, você pode ir, eu vou te abençoar, eu vou te usar. Deus falou para ele, eu vou te usar, só que... Você não vai viver tudo você o que não eu vai tenho viver pra tudo você. que eu tenho, isso mesmo, falou para ele. Mas- Você não vai viver tudo o que eu tenho para que você viva aqui nesse lugar onde eu te plantei, entendeu? É que a gente muito vai atrás de qual é, para mim, a melhor, boa, perfeita e agradável vontade minha. Não procuramos buscar, aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós só vamos colher a totalidade das coisas, das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, quando É só no nós centro da vontade. passarmos a viver no centro É, no da centro. boa, perfeita Isso aí. e agradável vontade Isso de Deus. mesmo. Se não tiver no centro, não vive. Infelizmente. Vive partes, né? Vive Vive partes. E assim, ele te traz de volta para os trilhos. Se tu é filho de Deus, ele te traz de volta para os trilhos, te dá nova oportunidade, mas Além de você viver em partes, esse viver em partes você desgasta muita energia, porque quando você está no centro disso, muita energia é colocado. Porque quando você está no centro da vontade, você não faz força, entendeu? É o próprio Deus que vai fluindo, vai criando. Conecta você com pessoas, liga você com alguém, exatamente. e as coisas vão fluindo e você fala, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Como que aconteceu isso? Mas porque você nem sabe como que foi. Foi tão assim, o sobrenatural no natural, entendeu? Se manifestando. Mas quando você não está, aí você tem que botar força. Aí você tem que arrombar a porta, você tem que ir, aí o negócio é aberto. Hein, pastor? Tinha uma dúvida aqui, voltando aqui pro texto. A igreja de Tiatira se remete à igreja católica, correto? Não, assim, ela viveu o tempo ali, né? Profeticamente falando, entendeu? Profeticamente falando, ela representa quando está nascendo a igreja ali, o período da igreja católica, apostólica romana, né? após os 300 Porque todos anos, nós né? somos católicos, né, irmãos? Nós só não somos católico, apostólico, romano, porque a palavra católico significa universal. Quando Jesus ele edifica a igreja dele ali com aquela história de Pedro, né? Eu te digo que tu és Petrus e sobre essa pedra. Ali tem um trocadilho, né? A igreja católica diz que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não. Ali tem um trocadilho no grego. Quando Jesus, Mateus 16, ele diz assim, ó, eu te digo que tu és Petrus. Petrus no grego é rocha pequena, é pedrinha pequena, entendeu? Pedra. Aí ele está dizendo, sobre essa pedra, aí pedra é uma rocha grande, ele está dizendo, sobre essa pedra que sou eu vou edificar minha igreja, e eu vou te dar as chaves do reino. Mas assim, ele está dizendo, como você é uma pedra, vai ter outras pedras também que vai conectar. Você lembra do domingo passado, né? Que vão conectar e vai formar esse templo. Então, aí Pedro, ele como igreja, João também como igreja, eles têm a chave do reino, porque eles são igreja. Nós temos a chave do reino. Então, tudo que nós concordamos aqui com um propósito de que o nome do Senhor seja glorificado, é ligado no céu. Nota que a igreja de Tiatira, ela vem logo depois ali de Pérgamo, Esmirna e Pérgamo, né? E ali foi onde surgiu o imperador Constantino, deu início e ele institucionalizou a igreja católica. Então, nota que ali na igreja Não, ele de Tiatira, aí tem uma institucionalização
da igreja mesmo, da igreja Igreja como católica. Estado. A E da aí igreja, ela já começa já com um pezinho conhecido como prostituta, já começou com um já pezinho começa. fora da direção total de que Deus... Aí começa a negociação, aí a igreja começa já a entrar na questão política do Estado, e aí... Então a igreja católica um dia foi convertida. Agora ela está desviada. Mas muitos anos, né? Desde o começo, Começou bem, então. ele já começou lá com... Desde quando ela começou a ver ouro, né? Isso aí, desde quando ela começou a ver ouro. Então, olha só, a gente sabe da doutrina que existe lá, né? Eles se inclinam muito pro lado da idolatria. Pouco é se falado de Jesus lá. E aí, eu vendo aqui, né? Aqui se remete à igreja católica, aqui um exemplo, né? Mas aqui está dizendo que existe os servos do Senhor lá, né? Nessa igreja. É possível que tenha servos de Jesus na igreja Eu católica? acredito, Marlon, que tem muito católico que vai ser salvo, que é salvo. Eu acredito. Eu também. Eu acredito. Também. Tem muito Eu católico também. que entendeu, que não entra nessa parte de idolatria, entendeu? Que não entra nessa parte da mariolatria. Tem muitos católicos que têm esse entendimento. Só que o porquê Deus ainda permite eles estarem lá, eu não sei te explicar. Tem algum propósito, algum objetivo. Eu também, eu estou fazendo essa pergunta para o senhor porque, assim, lá em Belém, eu já me deparei com algumas pessoas ali, católicos, que não se inclinam para a imagem, leem a Bíblia. E eu conversando com eles, eu me alegrei muito, né? Me alegrei muito por saber que eles não se inclinam à idolatria, eles têm esse entendimento bíblico, né? Daí eu disse para ele, vamos sair no evangelismo, eu e tu? Eu convidei ele, né, para ir no evangelismo, porque assim, lá em Belém, havia uma rejeição da parte dos católicos com a gente, né? Saía no evangelismo, e aí... Não, mas não é só em Belém não, né? Assim, tem a rixa com... Tem a rixa, né? Em todos os lugares. Assim, tem, colocava né? até um Com dizer na protestante. foto, sou católico. Com protestante. Graças a Deus. Tem a rixa. Então já pra gente não bater, não evangelizar, né? Porque a gente ia de porta em porta. A gente ia de porta em porta. E aí eu tive uma ideia, eu disse, vamos comigo evangelizar qualquer dia? Aí ele sorriu assim e tal, mas não quis, né? Não sei por quê. Porque era uma boa estratégia que Deus tinha me dado. E quando ele disse, não, eu sou católico, não tem problema, daqui o irmão católico vai dar uma mensagem pra você. Aí eu disse pra ele o esquema, né, que Deus colocou no meu coração, vamos sair assim, vai acontecer de alguém dizer, não, eu sou católico, não tem problema. Daqui o irmão que é católico, a gente pode entrar, pode fazer uma oração, né? Ele não quis se queimar. Daí ele disse, vamos ver qualquer dia, meu Deus. Eu falei com os dois, assim, 2 ou 3 católicos que não se prostravam diante demais, mas nenhum topou, não, mas vamos ver, né? Na realidade eu acredito que tem muitos, né? Porque assim, para o homem ser salvo, o que ele tem que fazer é confessar o que está em Romanos 10, 9 e 10, né? Crer com o coração e confessar com a boca. E a doutrina deles é assim, a gente vê nas redes sociais, às vezes no YouTube e tal, um frei, não um padre, nunca vi padre, mas um frei, alguém lá próximo do padre ali, que já começa a dizer claramente nas suas missas ali que mais nenhuma salva, né? E tal, vocês já viram, né, na rede social, assim? Já. Então, aí tu entra no comentário, no Sim, comentário no lá, comentário. assim, parece que eles sabem que não se deve adorar, mas eles prestam, como é que eles dizem? Eles dizem que não adoram, eles veneram a imagem. E na realidade, assim, a idolatria ela é um espírito, né? Então, assim, ela para você evangelizar um católico mesmo assim, que entra por esse caminho aí, você tem que entrar em oração e jejum para que o espírito caia, entendeu? Porque se você for evangelizar um católico já direto, sem que haja uma preparação antes, porque é uma guerra, é uma cegueira espiritual, entendeu? O espírito que está operando ali traz essa cegueira. Hoje eu estava conversando com um católico antes de sair, o último cliente hoje, e ele falou que ia casar, e quando ele ia casar, ele me perguntou, né, se eu era cristão, se eu era católico e tudo, porque ele colocou os filhos dele na primeira comunhão e tudo. Ele falou que se não colocasse, os filhos dele não poderiam casar ali, porque aí a esposa dele, ex-esposa, ele é separado, ela não, se ela não fizesse a primeira comunhão em crisma, que a igreja católica impõe isso, ela não poderia casar na igreja católica. Mas eu falei com ele, aí eu fui e perguntei, eu falei, cara, você já leu a Bíblia?
Aí ele falou, não. Eu falei, cara, se tu ler a Bíblia, tu vai entender que não. Aí ele perguntou se eu acreditava naquilo. Eu falei, mano, eu já fui católico, mas eu fui liberto quando eu comecei a ler a Bíblia. Então eu posso te garantir que na Bíblia não fala que tem que fazer isso. Na Bíblia não tem nada disso. Você vai ler a Bíblia de ponta a ponta, ela não vai falar nada a respeito disso. E daí ele desconversou, aí começamos a falar de outros assuntos ali. Eu não quis também aprofundar, falar mais nada, né? Não impor nada. Mas eu acredito também que a Igreja Católica ela não incentiva a galera a ler a Bíblia, por quê? Porque conhecerei a verdade nos libertará, né? Se eles lerem, tiver acesso e ter esse entendimento, vai cair por terra todo o sistema, né? A doutrina eu atendia um padre católico e eu perguntei, tá, por que da idolatria? Por que isso, por que aquilo, né? Se a Bíblia de capa a capa condena a idolatria e tal, que texto vocês se baseiam quando vocês pregam lá na igreja? O que vocês pregam lá? Não é a Bíblia? É a Bíblia e tal, que texto vocês se baseiam? O Antigo Testamento a gente não lê. Do Novo Testamento, os livros de Paulo para eles não é válido, porque Paulo é tido como louco. E o que eles pregam é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. O período que Jesus esteve aqui na Terra é só entre esses 4 livros que eles se baseiam. A 99% das pregações dele é em cima disso aí. Tanto é que você não vê em nenhuma das cartas paulinas Paulo falando sobre a questão de Maria, né? Em nenhum momento ele vai falar sobre isso. Sim. É porque quando lê a questão dessas cartas, né, ela confronta. Paulo é só pedrada, né? Paulo é só pedrada. Tira o porra de bomba. É só pedrada. Se for ler Paulo ali. Vamos lá então, gente. Mas tem um objetivo tolerar que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitui como do sacrifício da idolatria e dele tempo. Deus sempre vai dar tempo, irmãos, para o homem arrepender, tá? Sempre. Deus vai tratar, se encher, demora um pouco, mas também quando ela enche, né, sai de baixo. E dele tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Cama aqui fala de disciplina, tá? Cama traz no sentido de quando a pessoa está enferma, né, está doente, então aponta para isso, para disciplina. É o que Deus está falando, que se ela não arrependeu, e ela não arrependeu, né, que ele vai dizer aqui, então ele vai trazer disciplina, tanto sobre ela, como sobre aqueles que também que envolveram nessa prostituição aqui, nesse adultério aqui espiritual. E esse virá grande tribulação não está fazendo alusão da grande tribulação que nós estudamos no início, né, de Daniel ali da última 3 semanas e meia, né, das últimas 3 semanas e meia ali na metade da semana, e nem está falando da tribulação do dia a dia, mas está falando de uma tribulação específica para aquela situação que Deus vai permitir ela passar, né? É uma tribulação particular, uma prova, vamos colocar assim para ficar mais claro, uma prova que ela vai vivenciar por estar nessa situação aqui. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Então aqui na semana passada eu comentei com vocês que aqui Jesus vai dividir a igreja em 3 grupos. Tem 3 grupos de pessoas aqui dentro dessa igreja. Versículo 20. Pessoas que estão tolerando o pecado, tolerando o ensino de Jezabel, né, nessa situação aqui. Tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo no pecado, porque aqui no versículo de número 22 está escrito aqui: eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela. Então tem gente adulterando, tem pessoas dentro da igreja aceitando o ensino, tem pessoas que estão adulterando junto com ela, ou seja, vivendo, praticando o que ela está ensinando, e também tem pessoas que não estão de acordo, que nós chamamos de remanescente, não está aceitando o ensino, que está lá no versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então tem 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas dentro da mesma igreja. E aí o que a gente aprende? Que dentro da igreja tem pessoas salvas, pessoas perdidas, pessoas que estão vivendo na prostituição, no pecado, e alguma coisa nesse sentido. Então
Quem faz essa separação é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. Mas através da palavra é que vem um confronto. Através da palavra é que vem o confronto, é que vem o entendimento, é que vem a libertação para esse tipo de pessoas que estão vivendo nessa situação aqui. Ou seja, dentro do mesmo lugar tem pessoas perdidas e pessoas salvas, pessoas santas e pessoas profanas. Então, o que Jesus está dizendo é que no meio desse contexto é possível ser santo, que no meio do contexto que nós estamos vivendo é possível ser separado, é possível ser luz, é possível não tolerar algumas coisas que vamos trazer para o nosso dia que nós estamos vivendo. É possível você ser um remanescente e confrontar tudo aquilo que está em contrário a que a palavra do Senhor nos orienta, o que a palavra do Senhor nos fala. Então aqui Jesus vai fazer essa distinção aqui desses grupos. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, o que você tem, porque ele está falando aqui que tem um grupo que não se dobrou, no versículo 24. Agora, né, que não aceitou essa doutrina, que não tem essa doutrina de Jezabel. Então Jesus está dizendo, olha, o que vocês têm, o que vocês receberam, que foi a doutrina que está edificada nos profetas e nos apóstolos, vocês retêm esse ensino, vocês guardem esse ensino, vocês absorvam esse ensino, não deixem se perder. Aí Jesus vai dizer, por quê? Porque ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, aquilo que Cristo realizou, o sacrifício da cruz, o derramamento do sangue, tudo isso foi obra que ele fez, tudo aquilo que ele remiu, que ele redimiu, né, no derramamento do sangue ali, na consumação dessa obra, tudo é obra do Senhor. Então, se essa igreja aqui guardar até o fim essas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, ou seja, essa pessoa aqui, junto com Cristo, ele vai reinar, ele vai governar, né, as nações juntamente com Cristo, e com vara de ferro as regerá, ou seja, o vencedor aqui vai ser pastor, porque essa é a função do pastor, né, reger, né, reger as ovelhas. E aqui no caso Jesus está dizendo, olha, o vencedor, ele também vai reger as nações, ele vai pastorear as nações juntamente com ele, e serão quebradas com vaso de oleiro. Por quê, irmão? Porque isso aqui vai ser pela força, tá? Nenhuma das nações vão se submeter, não, tá tudo bem, não. No início a coisa não vai ser um império, né? Porque é reino é diferente de império, e nem comunismo, que é totalmente diferente, nem socialismo, né? Aqui vai ser um reino, mas só que vai ser um reino com autoridade, com força, tem poder esse reino. Por isso que ele está dizendo aqui que e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na primeira manifestação, você lembra o que acontece lá em Mateus capítulo 2, se eu não me engano, Mateus capítulo 2, versículo 4, versículo 3, depois do 9 ao 11, se eu não me engano, porque o que ocorre, irmãos? Deus não se revela a religiosos. Porque, pastora, quem deveria saber a data, o local, que o Messias manifestaria, eram os fariseus e os saduceus, eram os religiosos da época, porque eles detinham todo o conhecimento da palavra, e eles sabiam da profecia. Só que para quem que Deus vai revelar? Para os magos. Por quê? Porque eles tinham sede, tinham interesse, tinham desejo de querer saber aonde o Messias iria nascer. E aí eles vão dizer o quê? Nós vimos a estrela dele. Deu uma dúvida agora aqui, eu acho que é dúvida de todo mundo. Por que magos? Eles eram Na realidade eles eram, não, magos não, traz um sentido tipo de reis, né? De reis. Fala sobre os 3 reis magos. Na realidade o texto não fala 3, né? 3 é só porque a gente deduz por causa dos presentes que eles receberam, que eles deram, né? Mas a Bíblia não fala que eram 3 magos, isso é a cultura que veio trazendo. Mas mago provavelmente no sentido de... Sábio.
sábio, né? Algumas traduções dizem sábio. Bem, pastor, eles estudavam os astros. Os astros. Por isso, ser astrólogos. Isso, Tipo isso um mesmo. astrólogo da época. Isso mesmo, da época. Isso aí. Por isso que eles vão falar, né? Nós vimos a estrela Por deles. isso se guiar pela estrela, né? Tipo, se eles eram astrólogos, Deus tinha que arrumar algo que eles conheciam para chamar a atenção deles. Né? Aham, isso mesmo. É o que acontece com nós, né? Deus atrai por aquilo que a gente acaba Isso, fazendo, né? isso aí. Então Deus não, ele não se manifesta para o religioso, entendeu? Porque os religiosos é que deveriam saber. Mas aqueles homens, trazendo para o nosso tempo, é isso mesmo. Deus, quando Deus fala com Moisés no capítulo 3 de Êxodo, Moisés está no seu dia a dia, está normal ali e tal. Aí a sarça pega fogo, era comum aquilo no deserto, o calor era comum, só que o que chama a atenção é que a sarça não consumia. Aí quando não consumia, aí ele vai ver o que está acontecendo, porque ele tem um interesse. E a partir do momento que ele tem um interesse, que aquilo chamou e ele atraiu ele, aí Deus vai falar com ele. Ou seja, Deus me atrai, mas se aquilo Deus me atrai de alguma forma. Uma sarça, vamos dar um exemplo, alguma coisa que Deus me atrai. Mas se eu faço pouco caso daquilo e sigo, eu vou deixar de receber o que Deus tinha para falar ali, entendeu? Porque Moisés ele vai, e a partir do momento que ele tem um interesse, que Deus percebe que ele tem um interesse, aí Deus se revela a ele. Você já pensou se Moisés dissesse que muitos dizem, isso é coisa da minha cabeça, virasse a costa? Perderia um momento ali, né? Mateus 2, versículo de número 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então aqui, nesse momento, é essa estrela que vai trazer, que vai dar a direção para mostrar para os reis ali, os reis, né, os magos ali, para aqueles magos ali, os sábios, aonde que nasceria o Messias, né, o rei dos judeus, o Salvador. Onde nasceu. Onde nasceu o Messias. Só que aqui ele já fala que ele vai dar a estrela da manhã. Lá a estrela é que guia eles. Aqui é uma estrela que vai receber o vencedor. Só que por que eles souberam onde que o Messias ia nascer? Porque eles estavam vigilantes, observando, aguardando, esperando, na expectativa, né, que a qualquer momento poderia acontecer um sinal de que essa estrela se manifestaria e guiaria ele. O que o texto está dizendo é que o vencedor ele também tem que estar vigilante. O vencedor ele tem que estar ansiando, desejando, velando pela volta de Cristo. Entendeu? É isso, vigilante, porque ele não sabe que dia que vai ser, qual hora que vai ser, qual momento que vai ser. O que ele tem que fazer guardar a sua vida, né? Santificar a sua vida, fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, porque a qualquer momento pode vir. E essa estrela da manhã aqui, às vezes quando você levanta de madrugada, né, o pastor aí principalmente que entra bem cedo, quando você sai, irmão, que está escuro, tem uma estrela bem grande que ela fica brilhando. Aquilo não é uma estrela, é um planeta, chama Vênus. Aquilo é Vênus. E aqui no original, quando você vai no grego aqui, é Vênus que está aqui. E eu te darei Vênus. Mas por que o texto está dizendo aqui? Porque só vê Vênus quem levanta de manhã. Quem está dormindo, pastor, e acorda 9 horas, 10 horas, não vê Vênus. Não vê. Então, quem dorme vai ser as 5 virgens de prudente. De Mateus 25, está dormindo, o noivo veio e raptou a igreja. Quando ele acordar, ele fala, meu Deus, eu só vi o sol. Só que ele só vai ver o sol mesmo, porque para aquele que ficar, Jesus vai se manifestar como o sol da justiça, e não como a estrela da manhã. A estrela da manhã ele vai manifestar para quem está vigilante, para quem está na expectativa, que não vai ser pego de surpresa. Lá em Malaquias, que é o último livro aí dos profetas menores aí do Antigo Testamento, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. O dia que é o dia da guerra, tá, irmão?
quando Jesus vem na nuvem, né? Que é a volta visível. Vocês lembram disso aí, né? Que nós falamos lá no início, lá, né? A volta visível, que ele vem nas nuvens. O dia que o profeta está profetizando aqui é esse dia, que ele vem nas nuvens. Cometem impiedade e serão como palha, que vai acontecer a guerra do Armagedon, ele vai pisar na vinha, né? E vai amassar a vinha ali como uvas. E o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então, para aquele que não foi raptado, que não o conheceu como estrela da manhã, Jesus vai manifestar como o sol da justiça, que vai vir, que é aqueles que ficaram e que serão, encontrarão com Jesus nas nuvens ali. É todo aquele processo que a gente já viu lá no começo lá, de quando nós estávamos estudando aqui. Aí depois ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Carta de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, completa, madura, diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Volta oculta, né, irmãos? Aqui é a volta oculta, vem como ladrão. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Tá? Repare que em cada igreja sempre tem um remanescente, está vendo? Que ele está dizendo aqui no versículo 4, também tem um povo separado aqui, que não contaminou, que não entrou na degradação da igreja, né? Enquanto a igreja está degradando. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, ou a palavra Sardes significa remanescente, né? Restante, restauração, e representa a igreja reformada. O tempo da reforma protestante. Vamos dizer assim, no tempo da história, Martim Lutero. Quando Lutero se levanta para confrontar a igreja de Tiatira. Então, dentro da história, de forma profética falando, a igreja de Sardes, ela representa a igreja que ficou remanescente e que se levantou contra toda essa degradação aqui, que a igreja de Tiatira estava vivendo aqui, que representa a igreja apostólica, né, romana aqui. Então, e Deus, você vai perceber que Deus vai levantar a minoria. É a minoria, porque no versículo 24 vai dizer, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm a doutrina. Então a minoria, irmãos, e Deus sempre conta com minoria. Dentro de uma igreja, irmãos, vamos dar um exemplo aqui, de 500 membros, 50 veste a camisa. Pode crer no que eu estou te falando, pode acreditar, se não for menos, tá? Se não for menos. Dentro de uma igreja de 500 membros, 50 assim no pau brabo, tá? Ele veste a camisa. Mas isso para tudo na vida, né? Isso aí. Uma empresa, por exemplo, Tudo. não é todo mundo que veste a camisa da empresa. Isso aí. Por isso que lá em Juízes capítulo 6, o que Deus vai dizer para Gideão? Gideão, tem muita gente aí, cara. Esse povo vai te atrapalhar. Quando chegar lá na frente, o bicho vai... 300. De 32 mil sobra 300, irmão. De 32 mil sobra 300. Sobra 300. Ixi, dá 1%, né? 1%. Então, a gente pode ter certeza que, por exemplo, na nossa igreja, alguns vão ficar para a tribulação? Uhum. Toda a igreja vai. A gente quer que não, né? A gente quer que não, mas alguns... A gente quer que A gente mas não vai quer depender ficar. do- Vai depender de cada um, né? Não se sente incluída. Vai ficar, Marina, desde que aconteça o rapto, tá? Por exemplo, se a pessoa partiu, não, né? Lógico, né? Se a pessoa morreu, não. Ela morre em Cristo,
mas ela não vai viver a grande tribulação. Né? A grande tribulação só vive para quem É vivo. Vivo, isso aí. Lógico, né? Se aconteceu rápido Isso. na nossa Aconteceu rápido agora. geração ainda. entendeu? Aconteceu rápido, né? Vamos supor que 70% das pessoas que estão aqui sobe e 30% fica. Aí elas vão viver. E não seria prudente o crente, de um modo geral, que tem conhecimento disso, se preparar de uma forma que quando isso vir a acontecer, independente se for nessa geração ou na próxima dos filhos, né? De ter um sítio, de estar tendo o seu próprio alimento, de estar se precavendo com isso, porque perto dos fins dos tempos, eu acredito que os alimentos e tudo vai ser escasso, né? A gente já está na mão do sistema, que já é de Satanás, que a gente tem que comprar do mercado. Então vai ter um momento mesmo, acho que antes da tribulação, que eles vão começar a cortar o alimento, ou vai ser através de uma guerra, ou vai ser através de uma crise do agro, ou de alguma coisa assim, né? Eu vou dizer assim, o mundo está se preparando mais para o apocalipse do que a igreja. Hoje, se for olhar quantos bunkers, Rússia, Estados Unidos, até no Brasil já tem alguns bunkers. O mundo está se preparando com bunkers, lugares assim que pode abrigar milhares de pessoas, com alimento para não sei quanto tempo. Já tem bunkers, mega bunker, que foi criado espelhando o que aconteceu lá no dilúvio. Eles já levaram diversos tipos de plantas, árvores e animais que estão lá dentro daqueles bunkers, se alimentando daquela vegetação e estão reproduzindo aquilo lá para que, se caso aconteça um dilúvio, um apocalipse, tenha como recomeçar e começar tudo de novo. Sim. O papel nosso é preparar a próxima geração. Nosso papel é preparar as almas para o apocalipse. O mundo está preparando o terreno para recomeçar um novo mundo. Igual o João Batista, mano. A diferença é que nós estamos preparando a alma Você para o colocou novo uma mundo vai descer expressão no aí, céu. Né? que você falou assim, mas não seria prudente o crente então preparar a comida, comprar? Não, o prudente é o crente preparar a vida dele para ele não ficar. Preparar a alma, entendeu? Isso aí. Né? Colocar a vida dele no altar, a não ser que a pessoa diz assim, não, realmente eu conheço a palavra, aí assim, numa visão de uma pessoa que pensa assim, ele está pensando o quê? Não, realmente se Jesus voltar, eu não vou, eu vou ficar. Mas por que ele está pensando assim? Por causa das práticas, da forma que ele está vivendo, entendeu? Na terra. Então, o que ele deveria fazer? Não, arrepender e voltar a viver o que a palavra diz que ele deve viver. Sim. Aí, se caso, né? Redentor vive. Isso, se caso não, né? Porque se a pessoa está alinhada e o desejo dele é ser um vencedor. Mas eu entendo, Marina, porque assim, vamos dizer, Antes eu estou preparada, mas talvez os meus filhos não estejam preparados. Entendeu? Talvez que nem ela tenha uma preocupação, talvez os pais não estejam preparados, os irmãos não estejam Mas o que ela fala é preparados. referente a alimento físico, não é alimento espiritual. Lá na frente nós vamos ver que provavelmente, lá na frente, é porque eu não vou antecipar aqui, mas lá na frente, por causa das trombetas, vai acontecer muita coisa. E uma das coisas que vai ser tocada é as ervas, entendeu? 1/3 das matas e 1/3 das ervas serão tocadas, ou seja, serão destruídas. Então já dá para você ter noção do que vai acontecer. Mas... Então não é sobre preparação física, é sobre preparação espiritual. Porque o que vai ter de fome, o que vai ter de... Gente, quem ficar vai ser caçado como um bandido, que vai fuçar tudo. Então, esse negócio de a gente ter terra... A não ser que se dobra, né? Não vai porque... ao anticristo, né? Ao governo. Mas eu digo assim, antes da tribulação, então, os tempos vão cada vez ficar piores. A gente já está na mão do sistema, né? O agro já depende de grandes holdings que vendem as sementes modificadas. Isso. Então, está tudo já na mão de pessoas específicas, né? Então, para chegar, a Bíblia fala que as dores vão vindo, né, de parto, né, que vão ficando cada vez mais intensas. Então, quer dizer que a gente vai viver as dores, porque a gente vai estar aqui ainda nas dores do parto. Nós já e essas dores que nós temos certeza que nós vamos viver, elas podem ter a ver com essa comida, com essa falta. Quando aconteceu a enchente, teve gente que ficou uma semana sem água, por exemplo. Mas podem vir outras
dores que vão ser tipo 1 mês sem água, 2 meses, 3 por meses exemplo, sem água. Foi ou assim. anunciado ontem uma nova pandemia global que foi alertado o mundo aí para, acho que é a varíola do macaco, né, que velho pegou. Na África atacou e tá matando um monte de gente lá e foi alertado globalmente que, assim como foi a pandemia do Covid-19, para isso aí. Já dá para você ter noção da Covid. Dá para você ter noção, por causa de um negócio que estoura lá, o planeta todinho ficou. Ficou. E assim, a Bíblia fala, não se moldes ao mundo, não se moldes ao sistema. E o sistema da Bíblia, quando ela foi escrita, era de você produzir o próprio alimento, de você ter, né, o seu próprio domínio disso, do que você precisa de fundamental para viver, você ter ali para você, né? E a gente já está moldado no mundo. Então, eu acho que a Bíblia já avisa a gente a ser prudente e caminhar para esse lado de produzir o próprio alimento e ter acesso à água potável. De repente, quem tiver um pedaço de terra, alguma coisa como a minha sogra e outras pessoas que têm, realmente eles... Vai demorar um pouquinho mais a chegar aí. Estão mais preparados do que a gente. Isso, vai demorar mais. É porque se a Bíblia já é uma previsão das dores, né? Então quem é prudente vai se precaver, né? Vai se tiver condições, né? E quando a Bíblia fala assim na questão de não se amoldar, irmã Marina, ao sistema, é você concordar com tudo que o sistema no sentido, vamos supor, a política brasileira é um sistema. O que Deus está dizendo é não concorde com o que acontece, com as negociatas de STF, com o Senado, com o trem, entendeu? É esse tipo de coisa, com corrupção, é esse tipo que isso para eles é normal, isso é corriqueiro. Um político e o outro sentar aqui, na televisão eles discutem, mas quando sai das câmeras eles sentam na mesa e ri, e tomam cerveja, e bebem, entendeu? Compra de voto, suborno. Entendeu? Suborno. É mais ou menos esse sistema assim. Mas lógico, nós estamos inseridos dentro de um sistema do mundo que nós acabamos dependendo dele em que sentido? Da comida, se travar, por exemplo, se a Rússia parar de fornecer, que é o produto que joga no... fertilizante. Os fertilizantes, né, que vem da Rússia, se parar, prejudica o país aqui, entendeu? Aí prejudica o Brasil no sentido dos agronegócios, vai faltar comida, arroz vai subir, tudo vai subir. Então, infelizmente, nesse lado... Nós não estamos isentos de passar isso, porque nós somos igreja. Porque nós estamos no mundo. Travou lá, trava também para nós aqui. Entendeu? Sim. Só que de alguma forma, e sempre, você vai ver na história, que Deus sempre cuidou dos seus. Pode passar limitações, mas Deus sempre, de alguma forma, vai prover. Vai prover. Sim. Sempre. Você vai ver isso, Deus cuidando de Israel, Deus cuidando da igreja, dos discípulos. Nós temos que se preocupar com a nossa alma, que o físico, Deus provém para nós e nos completa. Isso aí, né? Nós temos que se preocupar no fluir natural do nosso espírito, da nossa alma, se preocupar com o nosso eu interior, que o nosso eu externo e todas as necessidades é Deus que vai suprir. Porque Ele não pode mentir, entendeu, Maria? Ele disse, eu estarei convosco até a consumação do século, cuidando de vocês e tudo. É aquilo que nós estamos estudando, abraçando. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Isso. Demais coisas você não acrescentar. A gente deve ficar posicionado igual os reis lá, né? Você pode perceber, irmãos, que testemunho de pastores, né? Que na época da pandemia, que teve templo fechado, que não tiveram culto, ou seja, nós como igreja, nós não vendemos nada aqui. Eu não vendo vassoura ungida, eu não vendo água do Rio Jordão, entendeu? Então nós dependemos de quê? Das entradas. Não tem culto domingo, irmão, o que acontece? Não tem entrada. Não tem entrada. Na pandemia, aí quantos pastores testificaram? Gente, entrou que sobrava dinheiro, deu para pagar aluguel, deu para comprar, compraram cesta básica, distribuíram. Então, assim, ninguém no circo, no contexto igreja, não passou dificuldade, entendeu? Alguns pastores testificam. Então, você vê o cuidado de Deus em tudo, o zelo de Deus. Nós até mudamos na pandemia. Nós até mudamos. Até mudamos. É não viver na força do seu braço, segundo as suas influências, segundo aquilo que você tem, o seu poderio. É viver na dependência e no sobrenatural de Deus. É você saber que não tem, que você não trabalha, que não tem de onde vir e Ele enviar a provisão. É fácil? Não é. Ele enviar a resposta, Ele enviar o alimento, sim, alimento,
Como eu e Hermes foi prova viva na pandemia. Nós dois não trabalhávamos, tínhamos casa, escola dos meninos para pagar, muita coisa ficou. Mas nós não passamos necessidade, sabe? Que assim, eu não tive estoque para guardar, mas ele sabia que eu não tinha como ter estoque. Tem pessoas que têm como ter banca, ter estoque, ter... Em Alemanha chama Keller, que é um depósito embaixo onde você guarda tudo, né? Tem pessoas que é despensa, que não é um armário, é um quarto que guarda comida. Porão. Isso, Deus ele provê. É nesse momento, pelo menos que eu creio, é onde ele se manifesta. É onde nós entendemos que realmente é ele que reina, é ele que está no centro de todas as coisas, a partir do momento que depositamos a nossa fé plena nele. Ele supre. É como a pastora disse, não é fácil. O que não é fácil? Viver na dependência de Deus. Aí a gente volta para os milagres de Jesus, né? Sim, Jesus aquele povo lá que... peixe, Sim. Jesus fez Pedro Lógico que tem momentos e situações como teve com José. Que José estava lá no Egito, Deus deu toda a estratégia a ele. Falou junto. Por tudo aquilo que ele ia fazer, né? Isso não quer dizer, isso é... Eu acho que cada época Deus faz uma coisa diferente, trabalha de uma forma diferente. A gente não pode viver na paranoia. Às vezes a gente vai querer, eu vou guardar comida, mas vai vir uma peste. Não vai ser. Mas o que acontece? A solação também, não vai vir no âmbito de alimento. Não adianta, a Bíblia vai dizer, não adianta você ganhar um mundo e perder sua alma. O cara construiu um banco, de outras coisas, então assim, e a alma vai ter do cara coisas que a gente não vai ter pra onde correr. Nós não vamos ser. Não adianta. Mas isso é tipo de condições financeiras. Então, mas aí o cara tenta construir isso, Mas isso não os isenta que quem tem pode guardar, guarda. Então eles vão procurar fazer o que é para eles ficar aqui. Não é errado. É que é um ato prudente. Sim, Porque o José fez isso, né? Com coisa lá. Isso. Então, seguros. Ele teve um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas Eles gordas. acham que eu Falou, vim agora aqui. morreu Aqui, aí agora quando veio a ser... morreu daqui, isso daqui é o juízo. Mas eles entendem que, cara, eu só tenho essa vida aqui, eu vou aproveitar aqui. Para Vou José. aproveitar tudo que do máximo Tanto que tem que aqui, o vamos pai, construir, os vamos irmãos, proteger todos tiveram que aqui, vir para nós não atrás sofrer aqui. Mas não comprar saber um sofrimento muito maior. aquele né? Mas olha como que o sistema ele já está se preparando ali. Um avião ele não decola se tiver 2 pilotos cristãos. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não. Não. Então eles já estão com essa mentalidade já. É mesmo, eu não sabia disso. Não, ainda não tem Avião dois não pilotos. decola. Não Se tem arrebatar como. um. Se for arrebatar, porque o outro vai segurar o... Segurar o leão. Eles já estão preparados para ficar aqui. Eu quero ter esse bicho, mas o outro também se converter. Eles acreditam mais do que muitos crentes, né? Já pensou? O problema é se o outro converte o outro. Eu aceito Jesus. Eu acho que eles estão lendo mais a Bíblia do que a gente. Porque assim, é banco, é piloto e várias outras coisas. Mas é que o sistema está trabalhando a mente do globo terráqueo e tudo, porque as pessoas... E a Bíblia é ultrapassada e a Essa Bíblia não é função não tem normal, outra. não é certa, né? E todo mundo seguindo aquilo que a Bíblia diz. Tu vai ver todos os coaches da Bíblia. Tu vai ver o vídeo de um coach aí, mano. Muita coisa você vai ver que tá lá na Bíblia, muita coisa que ele usa ali. Os princípios. Você consegue entender? Hein, pastor? A grande preocupação dessas pessoas aí é que elas não querem crer 100% na Bíblia. Elas têm até alguma noção da Bíblia e começam a se preparar assim. Mas aquilo que a Marina está falando remete à parábola das 10 virgens. 5 se preparando e 5 não. Então é nesse exemplo que a gente tem que estar ligado. Estar com as 5 prudentes, vigiando, Isso aí. se preparando. É porque a Bíblia avisa, né? Ela te avisa. Então, nossa Na realidade, preocupação é é estar igual- do lado das prudentes. É igual Noé. Noé foi uma pregoeira no seu tempo e é isso que nós estamos fazendo, a pregona aqui. E aquilo que o Daniel acabou de falar agora. Eles estão preocupados, porque o que Jesus vai dizer em Mateus 24, 36, ele vai dizer que como nos dias de Noé, vão ser como nos dias de Noé, dão de casamento, né, estão em festa, estão em bebida, e Noé está pregando, está preparando a arca, está preparando uma coisa porque vai vir o dilúvio, vai vir a tribulação, vai vir o juízo.
Mas aí quando Noé entra, a porta fecha, não tem mais escapatória. E aí o que aconteceu lá é o que vai acontecer, entendeu? Então é melhor eu me preparar e construir a minha arca, estar vigilante, expectativa que eu não sei que hora que a chuva vem, que hora que o dilúvio vem, do que ser pego de surpresa. É isso que Deus está dizendo. É a mesma coisa, Noé não tinha que preocupar com a chuva que Deus ia mandar, ele tinha que preocupar Quando em ia construir mandar, a isso arca. mesmo. Então o foco dele era construir O a mais difícil. A chuva era com Deus. pra Noé, Então o resto é com Deus. Se preparar é com nós. O rápido é Para com nós, Deus. assim, ó, para nós é muito mais fácil pregar a vinda de Jesus hoje do que para Noé anunciar a vinda da chuva, porque até então, até a época de Noé, não chovia. A terra era negada como se fosse uma neblina, assim, um orvalho que caía sobre a terra. Então, como o povo ia acreditar que ia chover uma pancada de chuva a tal ponto de inundar a terra? Então, para Noé, estava muito mais difícil pregar o evangelho, a vinda da destruição, do que para a igreja hoje, com todos os gemidos de dor de parto que a terra está tendo. Nós estamos aí, podemos usar os sinais para anunciar o evangelho e a vinda de Cristo e a existência de Deus. E muitas das vezes nós seguramos para nós isso apenas dentro de 4 paredes. A igreja sabe. É porque a gente fica com medo de ser chamado de doido, né, mano? Imagina Noé, mano, o que ele deve ter escutado, né? Porque não tinha nem a Bíblia pra ele mostrar pro cara assim, né? Porque tá escrito aqui, Pois é. tá ligado? Ele tinha só umas tábuas, uns martelos, umas paradas, mas só tinha isso. Mesmo assim ele obedeceu, isso aí. Detalhe, não Foi- tinha nem a lei Tem escrita, né? diferença na sua geração, o texto diz. Gênesis, eu acho que... Gênesis 9, eu acho, fala sobre isso. Vamos lá, gente? Por casa? Tá cedo ainda. Dá para seguir mais um pouquinho, né? Oi? Dá para seguir mais um pouquinho, né? Tem mais uma vida, você vai. 9h15 ainda. Não, é 9h16. Dá para ir mais uns 20 minutos? Finaliza aí, pastor. Falta 2, 3 versículos. Foca na lição. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não significa, eu já falei um pouco sobre isso, tratei um pouco lá atrás, acho que lá no capítulo 1, que esses 7 Espíritos aqui não está apontando que Deus tem 7 Espíritos, não, é apenas um Espírito, só que aqui o Espírito está potencializado, é a plenitude, é a intensidade que o Espírito está agindo na Terra. Porque o número 7 tem a ver com terra, com as coisas criadas, né? Completude, isso. Completude das coisas criadas. Então, o número 7 aqui está falando da intensidade e da plenitude que o Espírito de Deus está movendo na terra. Ou que ele vai mover através da igreja. Por quê? Porque esse Espírito e as 7 estrelas tá apontando para uma capacitação que ele está dando para a igreja para que ela brilhe de forma intensa, para que ela brilhe. Por que Jesus está apresentando assim para ela? Porque o Espírito é o que traz vida, é o Espírito que vivifica, e a igreja está morta. A igreja está dizendo que ela está viva, mas Jesus está dizendo para ela, não, eu estou vendo que vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Olha o que ele diz no versículo 2, e eu sei as tuas obras, vocês têm nome de que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. E essa morte aqui é uma morte espiritual, ou seja, está tendo engano. A igreja está com máscara, está tendo capa, entendeu? Ela tá dizendo algo, mas vivendo outra coisa. Você parece crente, veste como crente, mas não é. Debaixo do braço, Não é, isso aí. E aí Jesus está dizendo que ele está apresentando a ela como esses 7 espíritos e com as 7 estrelas, porque ele está dizendo, eu sou o meu espírito é que vai trazer vida. Se vocês querem verdadeiramente ter nome que vivem de verdade mesmo, vocês têm que relacionar-se com o meu espírito, se envolver com o meu espírito. Como? De forma intensa, de forma plena. Por isso que ele está apresentando como 7 espíritos. Vocês querem brilhar? Paulo diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo 15, que ele vai dizer que nós somos como astros na escuridão, astros na noite. Se você sair dali agora, você vai ver um monte de estrela, né? Se o céu não estiver nublado, sim, e se tiver lua, você vai ver. Por quê? Porque eles são astros que estão brilhando no meio da noite. E Paulo está usando a figura disso para a igreja, que nós somos a igreja que vai resplandecer no meio da escuridão. Mas para eu resplandecer no meio da escuridão, não pode ter engano, como o Eduardo acabou de falar aqui.
que anda como crente, fala como crente, mas não é crente, não resplandece. Para a igreja resplandecer, tem que ter as 7 estrelas e tem que ter os 7 espíritos, ou seja, envolvendo de forma plena e de forma completa, com intensidade, né? com o Espírito de Deus. E a igreja aqui, a gente percebe que ela está vivendo um momento ali de morte, né? Por isso que ela precisa da forma que Jesus está apresentando a ela aqui, que traz vida. Ser vigilante e confirma. A palavra confirmar significa fortalece, é uma pessoa estável, uma pessoa sólida. Ele está dizendo para quem está vigilante nessa igreja, para quem é o remanescente nessa igreja, confirma, fortalece o restante que estava para morrer. Ou seja, Eduardo, tem gente nessa igreja que está morto espiritualmente e tem gente que está na UTI, quase assim, respirando assim com... Tá entendendo? Com balão de oxigênio. Isso. Balão de oxigênio. Só pelo negócio. E aí Jesus está dizendo, olha, você que não está na UTI, que está vigilante, fortalece ele. Vai lá e tira ele desse lugar de morbidão, de morte. Você que está intenso, se envolvendo com o Espírito, pega ele, fortalece ele, coloca ele estável, né? Sólido, solidifica ele para que ele não morra. Porque achei para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E isso aqui é importante, que essa palavra perfeita aqui, ela não tem um sentido de que... porque quando a gente lê perfeito, a gente parece que assim, que perfeita sem erro, sem nada, né? A palavra aqui no original aqui é teleos, se não me engano, é assim, é completo, é algo que está completo, que é maduro. Então ele está dizendo, aquilo que era para ser feito, não foi feito. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. As obras foram imperfeitas. Por quê? Porque aquilo que ele me deu ordem para fazer, eu não fiz. E aí por isso que o que a igreja de Sardes era para ter feito, ela não fez. Aí o que Jesus vai fazer? Vai ter que levantar a igreja de Filadélfia. Porque a obra que ela tinha que fazer não foi completa. Não estava completada, faltou coisas para ser feito. No meu está escrito assim, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Aí, tá vendo? De acordo com o que Deus tinha mandado eles fazerem. O que era para eles fazerem, eles não fizeram. E aí ficou incompleta. Aí, como a obra de Deus não pode ficar incompleta, o que Deus vai fazer? Vai levantar outra, que é a igreja de Filadélfia. É por isso que ele vai levantar a igreja para que a obra que a Sardes deveria ter feito e que não foi feito, seja realizada. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, ele está dizendo para a igreja, olha, você já passou por lá. Lembra? Que a lembrança é olhar, quando eu lembro de algo, traz um sentido de saudade, de olhar por o que eu já fiz, o que eu já vivi. Então ele está dizendo, ó, lembra-te, você já passou por esse lugar, você já passou por esse caminho, você já teve experiência, mas agora você entrou numa morbidão, você entrou no automático, você entrou na religiosidade, como na igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Ele está dizendo, olha, volta, lembra-te, né, do que você recebeu e o que você ouviu. E guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Aí está trazendo essa questão aqui da volta oculta, quando ninguém espera, quando ninguém o dia e nem a hora que ninguém está esperando, que ele vai se manifestar sobre a igreja, né, que está sonolenta. E não saberás a que hora sobre ti virei. Então fala mais sobre essa questão aí. Então o que ele está alertando a igreja seja vigilante, guarda aquilo que você tem ouvido, aquilo que você recebeu, as experiências que você teve comigo, não permita que isso se perca no caminho, né? Do retardar da volta do Senhor. A gente acaba, né, como igreja, a gente acaba meio que entrando numa zona de conforto e
relaxando. Isso Bom, aí. e a igreja continua funcionando, tipo assim, Deus levanta outra e aquela que não fez aquilo que Deus permanece ela ali no outro propósito, no caso. Não, aí essa igreja aqui, ela vai permear até a volta de Jesus. A igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, Tiatira, todas vão permanecer até a volta de Jesus. Só que o que vai acontecer com aqueles que degradaram? Porque cada parte aqui da igreja, o que a igreja de Tiatira ou os crentes de Tiatira deveriam fazer? Ter tirado Jezabel de dentro dela. Opa, aqui não é o seu lugar. Esse ensino aqui não é o que nós ouvimos, da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Seu lugar não é aqui, ou então confrontar ela. Não, ou você muda e arrepende, ou então o teu lugar não é aqui. O que acontece? Aqueles que se dobraram e que aceitaram, vão ficar. Porque eu vejo muita igreja que cala os profetas dentro da igreja e ela continua. Porque o profeta, porque vai alertar a igreja através do profeta. Isso. Por isso que faz E sentido. ela cala o profeta e Faz continua. sentido. É por isso que muitas igrejas hoje, eles não acreditam mais no dom de profecia. Entendeu? Eu sei que tem muita meninice, irmão. Tem muita meninice no nosso meio, né? Então, nós sabemos disso, né? Tem muita profetada, mas tem muito homem de Deus no nosso meio, né? Que tem vida com Deus, mas tem muitas igrejas que talvez por causa dessa situação toda de levar por essa questão de meninice, acaba... Faz sentido Mas agora também essa descrição. Para saber e não saber, no caso também. Falta de discernimento. Falta de discernimento do Espírito. Isso aí. Faz sentido essa descrição de cada igreja dentro do livro de Apocalipse, porque o Apocalipse não só para os tempos antigos, mas muito mais permeia a nós nos dias de hoje, e a gente nota que cada igreja, assim como está descrita, nós conseguimos assemelhar e identificar com alguma igreja que tá em nosso meio nos dias de hoje. Isso aí, Daniel, né? É isso mesmo. É por isso que ele está falando aqui. Faz sentido porque está em Apocalipse, né? Para ser vigilante, isso aí. E faz todo sentido, porque de forma profética está falando de toda a história que está acontecendo. Toda a história que está acontecendo. Porque você vai perceber quando a gente entrar, hoje não vai dar para a gente finalizar aqui, mas eu acredito que semana que vem a gente termina aqui o capítulo 3, Filadélfia e Laodiceia é o tempo, e esse aqui é o exato tempo que nós agora, no século 21, estamos vivendo. Essas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Então esse espaço de tempo dessas paradas que está acontecendo aí é muito longo, né? Tipo, entre uma igreja e outra. Não, é muito. Aqui, por exemplo, da igreja de Éfeso aqui, dos apóstolos até nascer a igreja de Éfeso foi 100 anos. Foi um século, né? Foi um século. A igreja, por exemplo, de Pérgamo, de Esmirna, se eu não me engano, é no 4º século. Então foi muito... É porque a gente Tiatira foi entre o 3º e o 5º, né? 5º século, isso aí. E aí saiu o Martinho Lutero ali e a institucionalização da igreja católica. 200, 300 E anos. a reforma no ano 500. Isso aí. A gente lê a Bíblia, a gente não tem uma noção que tem um salto muito grande. É todo um processo. Né? Entre ali a... 1500, né? Entre Esmirna ali e Tiatira levou 1000 anos. 1000 anos, 1000 anos, porque pega os primeiros 300 anos ali, a reforma a institucionalização foi 1500, da igreja católica, e a reforma em 1500. 1500 foi a reforma. Isso 1000 mesmo, anos. que o Martinho Lutero levanta. Caraca. Isso. Tem 524 anos, né, de reforma protestante. Entendeu? Então, foi muitos anos. Não é da noite para o dia, né? É por isso que eu estou te dizendo que no retardar no nossa visão, porque Deus nunca tarda, né? Ele sempre está no exato momento. Mas para nós, no retardar ou no tardar da volta dele, a gente vai levando. E é isso que aconteceu com eles. Está demorando. Pedro vai alertar isso, né, numa das cartas. Né? Pedro vai falar sobre isso. Eu não lembro o texto bem certo, mas ele vai falar sobre isso. Sobre que as pessoas estavam... porque as pessoas estavam dizendo que ele estava demorando a voltar, e aí eles estavam vivendo práticas, né? E aí Pedro vai chamar a atenção deles. Na verdade, tanto Pedro quanto Paulo ali, as igrejas da época, eles estavam crendo muito que Jesus ia voltar naquele período que eles estavam vivendo. Isso aí. E não que agora 2000 e poucos anos depois. A expectativa era tão grande, a intensidade era isso aí. Quando você vai ler as cartas, dá para você perceber que eles estão falando assim, não, na semana que vem Jesus está voltando. Às vezes a gente frustra, né? Tem muita gente que frustra, para na caminhada porque
Não vê a volta. Rapaz, essa Não, semana vê a agora volta, Deus mas está não vê. assim. Às vezes Deus faz uma promessa e o cara acha que é para amanhã, talvez é pro neto dele. Deus está falando comigo muito, porque às vezes nós criticamos assim, essa semana foi demais assim, o texto, né, o que Judas fez, que nós criticamos muito a atitude de Judas, mas o que acontece? Judas, ele se frustrou com Jesus, entendeu? Ele se frustrou porque ele esperava algo que Jesus realizaria na visão de Judas, né, que era um Jesus, um rei que chegaria ali, destruiria o Império Romano, ia matar geral. Então ele frustrou, ele colocou essa expectativa na visão dele e frustrou. E aí essa semana Deus estava trabalhando comigo, quantas pessoas, irmão, no nosso meio se frustraram, entendeu? Tão frustrada com Deus. Tão frustrada com Deus, por quê? Porque elas colocaram uma expectativa naquilo que elas ouviram e talvez acharam que era de Deus. Para um devido tempo. Ou talvez para um devido tempo, pastora, também. Não que não seja de Deus, tem coisas que talvez foi de Deus e outras não foram. Criaram tanta expectativa e aí acharam que a coisa ia acontecer na noite pro dia, não aconteceu. Estipulou o tempo e se esvaziou. Se frustrou, entendeu? Estão decepcionada com quem? Com Deus. Irmão, como que nós vamos decepcionar com o Pai? Que tem a ver com a história? Não tem. E Deus está trabalhando isso, assim, falando comigo em particular. Também não tem maturidade pela palavra, né? Para se frustrar com Deus. Porque se ela se alimenta da palavra, a palavra vai fortalecer ela. Vai, mas tem gente que lê a palavra e mesmo assim se frustra. Aí assim, aí mistura uma frustração. Mas é algo assim. Não, é devido toda uma trajetória. Imagina, gente, Judas andou com Jesus, né? Judas era coisa extraordinária. E aí chegou ali no final e falou, não é isso aí não, o negócio não é. O que eu estava esperando era outra coisa. Esse cara aí não vai jogar fogo no céu, não. A gente igual Elias, não. Tem que ter maturidade com a palavra de Deus. Sim. Se você não tiver maturidade, certas coisas você vai começar a ler o Apocalipse e vai ficar entender que ele diz que no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, a gente só quer viver os louros da flama de Deus. Mas é isso. Né? Se fosse não quero viver num céu estrelado, numa rua de ouro. Adão e Eva de lado. E tá aí numa rua cheia de poeira, a gente só quer viver, passar pela rua de ouro. A gente não quer viver. Hoje eu tava falando com uma moça. Eu tava falando assim, às vezes o cara libera uma palavra de exortação, de proteção ali, a pessoa ela fica escandalizada. Por quê? Porque ela está esperando uma palavra, não, você vai prosperar, você vai tá na fila da bênção ainda, tá com essa mentalidade ainda. 60 anos na fila da bênção. Exato, a palavra de Deus ela mais corrige do que, né? A palavra de Deus. Pô, se ele fala, vai morrer então. Eu tô lendo 1 Pedro, velho. Pedro, ele dá nos dedos, ele vai falando umas coisas, ele é bem sincero nas paradas que ele vai falando ali. Mas você fala... E Pedro é chucrão, né, gente? Vai falando umas paradas ali, mano, que pô, a gente não entende que não é sobre coisas. Ele espera a gente não entende que não é sobre coisas. Deus te abençoe. E na realidade, a gente quer casa, a gente quer vida boa, a gente quer coisa boa. Eu acredito que o que falta muito para a igreja hoje, eu acho que para mim, dos dons ali que Paulo fala em 1 Coríntios, para mim, discernimento de espíritos é o que a igreja precisa assim rápido, porque às vezes vem uma palavra profética sobre a minha vida, mas o cara coloca tanta expectativa naquilo que ele não tem discernimento. Será que isso foi de Deus ou não foi? Veio da alma da pessoa, a pessoa empolgou, o que foi que aconteceu? E aí ele coloca tanto aquilo e não foi de Deus, e aí ele vai se frustrando, entendeu? Aí cai nisso que alguém falou aqui, aí ele desvia, aí ele não quer mais ir na igreja, ele vai viver a vida dele. E assim, essa meninice, a falta de maturidade do profeta, né? Porque ele não é profeta, ele é uma pessoa com dom de profecia. Mas palavra não quer saber, né? Entendeu? E aí assim, eu tive um sentimento, então seja claro, eu tive um sentimento, eu acho que era a partir de... Não! Aí ele vai dizer que a Bíblia manda julgar a profecia, não é o profeta. Aí vem isso. Aí a pessoa que é mais madura, ela vai fazer o quê? Ela vai julgar a profecia, ou então ela vai ouvir a palavra e vai descansar. Se for de Deus, vai vir, se não for, vai ouvir aquela palavra e vai seguir a vida dele. Não, vamos seguir a nossa vida aqui. Deu certo, deu, glória a Deus, aleluia. Não foi de Deus, quando a gente vai ver a clareza, a gente não vive por Deus pelo que ele é, mas pelo que ele está dizendo. Vai testificar. É aquele negócio que você falou, vai descansar, vai orar. Por exemplo, assim, eu tenho uma medida, né? Cada pessoa tem uma medida no sentido de discernir. Por exemplo, Deus está falando uma coisa comigo, pá.
tá falando. Não, falou comigo no meu particular. Usou um, aí usou outro. Aí, peraí, aí chega um terceiro agora, vai falar uma coisa que é totalmente desalinhada de tudo aquilo que Deus já falou comigo no secreto, que Deus já confirmou através de dois, vamos dar um exemplo assim. Aí um vem e fala uma coisa, peraí. Não, tá uma coisa tá desalinhada aqui. Tá porque todo mundo lá errado, atrás tá inclusive isso, Deus falou comigo. entendeu? Isso mesmo. Então, porque assim, a profecia, irmãos, vem só para confirmar o que Deus já falou com você no seu secreto. É só para confirmar que foi a voz. A Bíblia diz ali, parece nos profetas, que nós conheceremos o profeta quando a profecia se cumprir. Se a gente está fulano disse aquilo certa vez. Eu recebi uma profecia muito tempo atrás de que eu ia a lugares. Esse rapaz, pastor, até falou sobre viagens de avião, né? Eu jamais pensei que eu ia entrar num avião um dia. E olha aqui, eu vim para cá. Então, quando se concretizou isso, eu me lembrei do profeta. Que foi o Espírito de Deus, ele disse, lembra do que eu te falei lá? Então, por onde a gente anda, a gente recebe muitas profecias e profetadas. Isso mesmo. Mas e na hora que você recebeu a profecia? Eu senti uma alegria. Eu senti uma alegria. O Espírito testifica, e aí, discernimento, é aquilo que foi dito aqui. Só que isso é individual. É aquele que foi dito aqui. Tem uma experiência. Mas quando é uma profecia bênção, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas quando é... se frustra. Isso. Quando é nos dedos, né? Não quer. Entra pela porta. Mas assim, não é comigo não. Pra você aí. Falando contigo. Vamos lá, vou ligar pra ele. Agora quando é assim, ó, Deus vai te colocar no deserto. Bota o profeta no banco que ele tá vendo demais. Não, sai daí. Sai, Satanás, sai de Deus. Olha só, e aí, com base nisso, né? Lembrando das profecias que já estão aqui, então, olha só, vou usar minha vida como exemplo que está sendo falado. Falaram que eu ia conhecer lugares, ia viajar de avião, se cumpriu. Lá também falaram que eu ia ter um carro. E passou-se anos e anos. Aí eu me antecipei. Deus levantou o profeta e me via num veículo. Acho que mais de 10 anos atrás, olha só, mais de 10 anos para se cumprir essa profecia. E foi no ano de 2024. Não perde a esperança, amor, tem 25 anos já. Aí eu tô lembrando agora que foi os vasos usados. Só que assim, quando Deus levantou os vasos, eu já me antecipei. Opa, Deus está me prometendo carro, vou tirar minha carteira. Não, se preparou, se preparou. Peguei posse, tomei posse se preparou. E digo, o Senhor vai me dar, então vou me adiantar, pela fé. Vou tirar minha carteira. E foi o que eu fiz. Você preparou? Preparei. Tá certinho. E eu vim tomar posse da bênção aqui. Na verdade, nós estamos tomando posse da bênção aqui nessa etapa. A profecia de Deus lá atrás, ó. Renovar. Ainda vem mais ainda, ainda vem mais. Eu tô crendo. Tem mais coisa. Não, eu tô crendo, não no sentido físico. De coisas. De material, espiritual. Eu tô acreditando nisso. E no Antigo Testamento, irmão, quando a profecia não cumpria, o profeta ia pro pau, morria. Ei, tem tudo profeta do Antigo Testamento no dia de hoje. Nem pra voltar, né? Pedrejado. Ia ter uma limpa. O problema é que virou essa bagunça. Fala aí, Pode olhar vou pra retirar igreja. 7, quinta-feira da vitória. Você vai lá, todo mundo quer vitória. E mais 7, não sei do que, mas você virou uma bagunça. E daí chega lá, só vão dar o quê? Só querem dar mumu. Mas todo mundo tem sua dificuldade. O pastor é diferente, ele é diferente. Cada um tem o seu particular com Deus. E às vezes o que serve para um, eles querem generalizar para todos. Todo não, mundo. É um só. Então é isso que virou uma bagunça. Deus trabalha individual. É que nem eu ia na Assembleia, eu ficava revoltado. Culto da vitória.
Mas Vitória só falava em chave de casa pra mim, meu Deus do céu, eu não aguentava. A comercialização da fé dos irmãos, né? Eu ficava virado. Igreja virou shopping center, pastor virou gerente. Mas olha que legal como Deus fala pra gente, né? Dar discernimento, né? Você tinha que acalmar, né? Você vai ver que ele estava tentando procurar saber da mão. Calma que daqui a um dia Deus vai preparar uma nova aliança.